O céu de São Paulo naquela manhã parecia cinza, como se pressentisse os caminhos tortuosos que a vida ainda guardava para Domingos Montanher. Nascido em 1962, ele cresceu longe dos holofotes, em uma família simples, mas cheia de histórias, sonhos e pequenas alegrias que, naqueles anos, pareciam gigantes. Desde cedo, a vida lhe ensinou que a perseverança não era uma escolha, mas uma necessidade. No quintal de casa, entre risadas de irmãos e o cheiro de café fresco, Domingos descobriu algo que definiria toda a sua existência: a arte de entreter. Pequenos espetáculos de circo caseiro, malabarismos improvisados, apresentações para vizinhos encantados. Era ali, no chão de terra e nas paredes simples, que ele começou a compreender o poder do riso e da emoção. Cada sorriso arrancado, cada olhar de admiração era como um combustível invisível, que o faria caminhar anos mais tarde para o palco da televisão. Mas a vida nunca foi fácil. Entre o prazer de criar e o peso das responsabilidades, Domingos aprendeu cedo que os sonhos exigiam coragem. Trabalhos variados, esforço físico, noites longas e a constante sensação de que o mundo era maior do que ele poderia alcançar. O circo tornou-se não apenas um espaço de liberdade, mas um laboratório de experiências humanas, um lugar onde cada tropeço ensinava uma lição e cada aplauso reforçava sua determinação. Na adolescência, o teatro de rua se tornou seu novo universo. Ali, a rua era o palco, e o público, uma massa indiferente que poderia se tornar apaixonada em segundos. Domingos desenvolveu uma habilidade rara: transformar pequenos gestos em momentos inesquecíveis, fazer com que pessoas comuns se tornassem cúmplices de suas histórias. E, ao mesmo tempo, descobriu algo mais profundo sobre si mesmo: a sensibilidade. Ele sentia cada reação, cada olhar, cada risada ou silêncio, como se estivesse absorvendo a alma do público, carregando dentro de si cada emoção vivida. Os anos passaram, e o homem que cresceu entre risadas improvisadas e desafios cotidianos começou a se moldar. Cada queda, cada dificuldade, era um degrau que o preparava para algo maior. Ele aprendeu a ouvir mais do que falar, a observar mais do que se expor, e a valorizar cada pequena vitória. A fama ainda estava longe, mas a semente do talento já havia sido plantada, silenciosa, firme e insistente. Domingos encontrou no circo e no teatro de rua mais do que uma carreira. Encontrou uma filosofia de vida. Aprendeu que a arte é feita não apenas para ser vista, mas para ser sentida. Que cada gesto, por menor que pareça, carrega consigo uma história capaz de tocar corações. E que o verdadeiro artista não se mede pela quantidade de aplausos, mas pela profundidade da conexão que cria com quem o observa. E assim, entre trajetórias tortuosas, pequenos palcos e sonhos grandes demais para caber em uma vida comum, Domingos Montanher começou a escrever sua própria lenda. Um homem que não nasceu para ser apenas mais um, mas para se tornar inesquecível, mesmo sem ainda saber que o destino guardava para ele caminhos de luz e sombra, alegria e tragédia, fama e perda, tudo misturado em uma só existência que poucos teriam coragem de viver. Aos 40 anos, Domingos Montanher ainda não havia conquistado a fama nacional. Para muitos, era apenas mais um ator de teatro, um artista do circo, um homem que carregava sonhos grandes demais para serem ignorados, mas ainda invisíveis aos olhos do grande público. Mas ele não desistiu. Cada apresentação, cada ensaio, cada pequeno papel era uma declaração silenciosa de que a sua hora chegaria. E foi no meio desse esforço silencioso que ele conheceu Luciana. Não foi amor à primeira vista, mas uma conexão profunda, quase mística. Ela viu nele algo que poucos percebiam, não apenas o talento, mas a integridade, a humanidade e a sensibilidade que moldariam não apenas a carreira de Domingos, mas a vida de todos ao seu redor. Com ela, Domingos descobriu o que significava ter um porto seguro, alguém que compreendia suas lutas internas, suas dúvidas, suas frustrações e seus pequenos triunfos cotidianos. O casamento trouxe equilíbrio, mas também desafios. Domingos continuava a viver sob o peso de sonhos que pareciam sempre distantes. As viagens, os ensaios, as apresentações de teatro e circo, tudo exigia disciplina e dedicação. Mas, no meio da rotina exaustiva, Domingos encontrava alegria nas pequenas coisas, nas risadas dos filhos, nos momentos simples de afeto com Luciana, nas histórias contadas à mesa de jantar. Ali, longe das câmeras, ele era apenas Domingos,
Um homem que amava, se emocionava, sentia medos e nutria sonhos, tão humanos quanto qualquer um de nós. Quando finalmente começou a ganhar papéis de maior visibilidade, Domingos sentiu o primeiro gosto da fama. Mas não era a fama que o emocionava, era a oportunidade de mostrar ao Brasil o homem que sempre esteve por trás do artista. E, ao mesmo tempo, começou a perceber o peso que essa exposição traria para sua família. Cada olhar curioso, cada comentário malicioso ou rumor criado na imprensa se transformava em uma preocupação silenciosa que carregava no peito. Luciana, observando de perto, percebeu que, apesar da força exterior de Domingos, havia fragilidade. Ele se emocionava com facilidade, carregava culpas que não eram suas, e sentia medo de que a fama pudesse romper a harmonia construída com tanto cuidado. Era o paradoxo da vida do artista, gigante no palco, mas vulnerável nos bastidores. Essa dualidade o acompanharia durante toda a ascensão, moldando não apenas sua carreira, mas também sua maneira de se relacionar com o mundo. O período de maior visibilidade começou com Cordel Encantado e, posteriormente, Salve Jorge. Foi ali que Domingos percebeu que a fama não vinha apenas com aplausos, mas com olhares atentos, especulações e interpretações distorcidas de gestos simples. Um abraço, uma conversa, uma cena de amizade podia se transformar em manchete sensacionalista em questão de horas. A vida privada, que antes pertencia apenas à família, passou a ser um território público, e Domingos e Luciana precisaram aprender a navegar nesse novo mundo, uma terra de exposição constante e julgamento silencioso. E mesmo diante desse turbilhão, Domingos nunca perdeu a essência. Ele manteve a humanidade, a empatia, o cuidado com quem estava ao redor. Cada gesto de carinho para com os filhos, cada palavra de apoio para os colegas de trabalho, cada sorriso no palco ou na rua era um lembrete silencioso de que, apesar de toda a pressão externa, ele continuava sendo o homem que conquistou Luciana, o amigo leal, o artista genuíno. Mas a fama também trouxe desafios invisíveis, que Luciana só revelaria anos depois. O medo constante de boatos, o impacto das notícias distorcidas, a necessidade de proteger os filhos de olhares curiosos e maldosos, tudo isso pesava sobre Domingos de maneira silenciosa. Era como se a fama tivesse um lado sombrio, capaz de tocar não apenas a carreira, mas o coração e a alma de quem a vivia intensamente. E assim, entre conquistas tardias, desafios inesperados e o constante esforço para equilibrar vida pessoal e carreira, Domingos Montanher se transformava em um homem pronto para brilhar. Mas como toda luz intensa, sua trajetória também carregava sombras, sombras que o destino ainda reservava para ele, e que iriam tocar não apenas sua vida, mas a de todos que o admiravam e amavam. Quando Domingos Montanher finalmente alcançou papéis de destaque na televisão, algo que parecia tão distante tornou-se realidade. O país começou a perceber o talento de um homem que veio do circo, que percorreu praças públicas, que carregou o teatro em sua essência e, finalmente, encontrou seu espaço na tela grande e na televisão nacional. Mas com o reconhecimento vieram olhares que nem sempre eram de admiração. Começaram pequenas fofocas, rumores sutis, interpretações distorcidas de gestos e palavras. Um abraço no bastidor, uma conversa descontraída, até mesmo um elogio dirigido a uma colega de elenco podia ser transformado em manchete sensacionalista. Domingos, que até então carregava consigo a leveza do palco, começou a sentir o peso da fama de um modo que nunca havia imaginado. Luciana, sempre atenta, percebeu o efeito desses rumores sobre o marido. Ele não se deixava abalar por críticas ao trabalho, mas os comentários maldosos sobre sua vida pessoal atingiam profundamente seu emocional. Cada notícia distorcida, cada sugestão de escândalo, cada teoria criada nas redes sociais era como uma pedra invisível que pesava em seu coração. O primeiro grande impacto aconteceu durante as gravações de Salve Jorge. Domingos interpretava um personagem marcante, ao lado de Cleo Pires, cuja presença na tela era magnética. A química entre os dois, tão natural e artística, começou a ser interpretada de forma errada pelo público e pela imprensa. Fotos de bastidores, gestos de amizade e cenas de intimidade profissional foram transformados em rumores sobre um suposto romance. Luciana lembra de noites longas, de crises silenciosas, de preocupação constante. Ela percebia quando o olhar de Domingos mudava, quando a alegria no palco não correspondia à serenidade em casa.
Era um homem dividido entre o prazer de atuar e o medo de que rumores destruíssem a paz de sua família. Cada vez que uma nova notícia surgia, Domingos se recolhia em silêncio, lutando para não se deixar consumir pela injustiça das interpretações externas. O ápice desse período foi marcado por uma foto que viralizou, Cleo Pires abraçando Domingos no estacionamento do Projac. A imagem, tirada em um momento de descontração e amizade, foi usada como prova de um suposto envolvimento amoroso. Para Luciana, a dor não vinha de desconfiança, mas do medo do impacto que aquilo teria sobre os filhos e sobre a própria reputação de Domingos. As revistas começaram a especular, manchetes sensacionalistas apareceram, e a internet se transformou em palco de julgamentos precipitados. Até Cleo Pires precisou se pronunciar publicamente, afirmando que nada havia entre ela e Domingos além de amizade e profissionalismo. Mas mesmo com a verdade evidente, o dano emocional já estava feito. Luciana observava Domingos tentando manter a calma, sorrindo para o público, mas por dentro lutando contra a ansiedade que crescia a cada rumor. Para proteger a família, Luciana tomou uma atitude que mudaria tudo. Viajou para o Rio, acompanhou Domingos nas gravações, passou dias ao lado dele e dos filhos, mostrando que, apesar do caos externo, o núcleo familiar continuava unido. A presença dela trouxe alívio ao ator, permitindo que ele enfrentasse os dias difíceis com mais segurança emocional. Esse período também revelou o outro lado de Domingos, a sensibilidade que poucos conheciam. Ele chorava sozinho, refletia sobre cada gesto, carregava culpas invisíveis e se preocupava com o impacto que a fama podia ter na vida das pessoas que amava. Era um gigante por fora, mas vulnerável por dentro, e essa vulnerabilidade é o que tornava sua atuação tão intensa, tão humana, tão real. E assim, entre sucessos na televisão e rumores dolorosos, Domingos Montanher construiu uma dualidade que o acompanharia até o fim. A carreira brilhante, marcada por talento e dedicação, coexistia com a fragilidade emocional que o tornava humano, acessível e profundamente amado por quem tinha a sorte de conhecê-lo de perto. Mas, como a vida às vezes parece escrever suas próprias histórias de forma cruel, Domingos não sabia que os desafios que enfrentava nos bastidores seriam apenas uma preparação para a tragédia que ainda estava por vir. O destino já preparava o cenário que transformaria o homem admirado pelo país em um símbolo eterno de talento e perda. A tarde de 15 de setembro de 2016 começou como tantas outras durante as gravações da novela Velho Chico. Domingos Montanher e Camila Pitanga haviam finalizado uma sequência intensa e decidiram aproveitar um intervalo para o mergulho no Rio São Francisco, uma prática comum entre o elenco para aliviar o calor escaldante de Canindé de São Francisco. O que deveria ser um momento de descanso e descontração, porém, transformou-se em uma tragédia que chocaria o Brasil inteiro. Camila Pitanga relatou anos depois que escolheram um trecho aparentemente tranquilo, mas que escondia correntes traiçoeiras. Em segundos, Domingos foi levado pela água enquanto ela, milagrosamente, conseguiu se segurar em uma pedra próxima. As últimas palavras que Camila ouviu, quase um sussurro, foram: "Estou cansado." Palavras simples, mas carregadas de significado. Palavras que jamais sairiam de sua memória e que se tornariam um peso emocional que ela carregaria pelo resto da vida. O corpo de Domingos foi encontrado cerca de 4 horas depois, preso entre pedras a 18 metros de profundidade. A confirmação da tragédia trouxe desespero imediato à equipe da novela. Camila, ainda em estado de choque, repetia frases desconexas ao telefone, tentando explicar a intensidade daquilo que havia testemunhado. O pai dela, Antônio Pitanga, recebeu a ligação que ninguém gostaria de atender. "Pai, estou vivendo uma tragédia, a correnteza levou ele." Um grito de socorro que carregava não apenas o pavor do momento, mas a impotência de quem tentou salvar um amigo querido. Enquanto o país tentava assimilar a notícia, a internet, implacável, começou a produzir julgamentos cruéis. Muitos insinuaram responsabilidade de Camila no acidente, ignorando completamente os fatos e a força da correnteza. Luciana, esposa de Domingos, percebeu de imediato que precisaria proteger não apenas a memória do marido, mas também a dignidade de quem, como Camila, havia lutado até o último segundo. O velório de Domingos Montanher foi realizado no Teatro Fernando Torres, no Tatuapé, transformando-se em um dos momentos mais emocionantes da história recente da televisão brasileira. Dentro do teatro, colegas e familiares tentavam lidar com a perda repentina,
Do lado de fora, centenas de fãs aguardavam em silêncio, segurando flores e lembranças. Luciana caminhou devagar até o corpo do marido, segurando um girassol, símbolo de luz, resistência e amor. Ao colocar a flor sobre ele, tocou o peito e fechou os olhos, tentando congelar aquele instante para sempre. Era o adeus de uma esposa que carregava tanto a dor da perda quanto a força de preservar a memória de um homem que havia sido gigante em vida. A tragédia trouxe à tona não apenas o luto, mas uma série de desafios emocionais que se estenderiam nos anos seguintes. Luciana precisava reconstruir sua própria história e a dos filhos, mantendo viva a memória de Domingos, enquanto enfrentava o peso da exposição midiática e das especulações maldosas. Ela revelou, anos depois, como pequenas fissuras já existiam antes do acidente, noites em claro, preocupações com rumores, o desgaste da fama tardia. Cada gesto, cada palavra, cada olhar distorcido pela imprensa contribuía para o peso que Domingos carregava silenciosamente. A relação com Camila Pitanga tornou-se um capítulo inesperado e profundamente humano. As duas mulheres, unidas pelo trauma e pela dor compartilhada, estabeleceram uma conexão discreta, mas intensa. Luciana passou a entender que Camila não era culpada, que tinha lutado contra a correnteza e contra a própria impotência. Esse reconhecimento silencioso restaurou dignidade à atriz e permitiu que a história de Domingos fosse contada com verdade e respeito. Nos meses seguintes, Luciana concentrou-se em reconstruir a rotina familiar. A casa, antes cheia de risadas, ensaios e vida, agora trazia a ausência física e emocional do ator. Mas mesmo no luto, ela encontrou forças para manter viva a memória do marido. A criação do livro Domingos Montanher, O Espetáculo Não Para foi um passo decisivo nesse processo. Revisitar cartas, fotos, rabiscos de roteiros e memórias trouxe não apenas lágrimas, mas uma compreensão mais profunda de quem era Domingos, um homem sensível, generoso, gigante no palco e vulnerável no coração. A biografia não apenas eternizou o ator, mas também restaurou a narrativa de uma vida marcada pelo talento, pela humildade e pelo amor. Luciana mostrou ao Brasil que Domingos Montanher não era apenas o galã que todos viam na televisão, mas um homem que sentia, que se preocupava, que amava profundamente e que, mesmo diante da fama e da pressão, manteve sua essência intacta. Hoje, o legado de Domingos Montanher continua vivo. A memória de suas apresentações, sua alegria, sua dedicação e seu coração sensível permanece em cada amigo, cada fã e cada pessoa que teve a sorte de conhecê-lo. E a lição que Luciana compartilha é clara: preservar a memória de quem amamos, mesmo diante da dor e da tragédia, é uma forma de manter viva a verdadeira essência daqueles que partiram.